Graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma das lições preciosas do Reino de Deus. Eu tenho certeza que esta palavra ela vai trazer uma edificação para você e para toda a sua família. Então, fique conosco. Lição da Casa Dividida com Pastor Davi Bessa. Então, como um texto básico para a nossa meditação, eu gostaria que você acompanhasse. Vamos ler no livro de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo de número 14, que nos diz assim: Jesus estava expulsando de um homem um demônio que o tinha deixado mudo. Assim que o demônio foi expulso, o homem começou a falar e a multidão ficou admirada. Mas alguns diziam: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o chefe dos demônios. Outros, porém, para o colocarem à prova, lhe pediam um sinal do céu. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse: se um reino está dividido e as suas partes lutam entre si, esse reino está condenado à destruição. E se uma família está dividida em grupos que lutam entre si, também será destruída. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como vocês disseram, como pode o seu reino continuar a existir? Eu faço esta pergunta porque vocês disseram que eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu. E se é verdade que eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, então pelo poder de quem é que os expulsam aqueles que seguem vocês? Assim, os próprios seguidores provam que vocês estão completamente errados. Versículo 20. Mas se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, isso prova que o reino de Deus chegou até vocês. Então, meus amados, é muito importante nós entendermos o quanto Jesus aqui ele coloca em pauta e ele leva uma reflexão para aquele povo que ao mesmo tempo, não diz aqui que alguns estavam admirados porque ele tinha expulsado um demônio da vida de uma pessoa e que essa pessoa há muito tempo não falava, essa pessoa não se relacionava, essa pessoa na verdade era uma pessoa oprimida. E quando Jesus expulsa aquele demônio, aquela pessoa começou a falar. Não diz que a multidão ficou o quê? Admirada. Mas os fariseus começaram a dizer que Jesus estava expulsando aquele demônio por Beelzebu. Para eles, quem era Beelzebu? Era príncipe dos demônios. Então, queridos, preste bem atenção nisso aqui. Jesus ele veio para o quê? Para salvar, para libertar o povo da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás. Só que o povo não estava compreendendo. O povo aqui, não diz o texto, que eles começaram a perseguir Jesus. É tão interessante quando a gente começa a perceber que Jesus está num contexto aqui, e a nação de Israel, que eles estavam vivendo o quê? Na opressão, estavam vivendo debaixo do jugo do Império Romano. Só que Jesus ele veio para libertar a nação de Israel não de um poderio físico, mas de um poderio espiritual. A prova é tão grande aqui que os demônios estavam o quê? Atuando de uma forma tão veemente, mas eles não compreendiam. É tão interessante quando a gente observa que Jesus ele traz esse ensinamento para os seus discípulos e para aquela multidão, só que a multidão não estava compreendendo. Eles estavam acusando Jesus. Olha, uma coisa é certa, uma casa dividida, como Jesus falou aqui, ela não vai vencer, ela não vai subsistir. Quando Jesus ele chega a um ponto de assim, olha, a multidão, eles estão admirados, mas aqueles que, pelo qual eu vim trazer a libertação, estão ao mesmo tempo me acusando. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? Que não eram os romanos que perseguiam Jesus, mas eram o seu próprio povo. Eram os próprios, o quê? Os judeus, os fariseus, os saduceus, os líderes em si. E quando a gente percebe que a nação de Israel há muito tempo já vinha vivendo essa divisão, porque a divisão ela só traz o quê? Destruição. Então a primeira parte dessa minha palavra nesse momento é que uma casa dividida
Uma casa dividida, na verdade, ela não tem uma estrutura para vencer os seus obstáculos. A gente percebe lá em 1 Reis, capítulo 12, que quando a nação de Israel passou por essa divisão, como assim? Porque a nação de Israel, enquanto era só um povo, no reinado de Saul, no reinado de Davi, no reinado de Salomão, as outras nações, como os filisteus, os cananeus, os jebuseus, eles tentavam até então lutar contra a nação de Israel, só que eles não prevaleciam, porque a nação era uma nação forte, unida. Mas quando Salomão morreu, que o seu filho Roboão assumiu o trono, o povo chegou e disse: Roboão, o teu pai deixou um jugo muito pesado para nós, alivia um pouco, alivia aí. E não diz que Roboão ele tomou uma atitude certa, porque no meio de um conflito sempre é bom você procurar conselhos. A palavra de Deus não diz aqui em Provérbios capítulo 11, versículo 14, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Como é importante, né? Mesmo você vivendo, quem sabe, debaixo de uma situação na sua casa, onde está tendo alguns atritos, alguns conflitos, mas quando você procura um conselho, quando você procura uma orientação, não diz que há segurança. Então, Roboão, ele fez a coisa certa. Como assim? Ele procurou os anciãos, que eram os conselheiros do seu pai. E quando ele procurou os anciãos, o que os anciãos falaram assim? Roboão, procura ouvir esse povo. Procura liberar boas palavras para eles. Porque se você fizer isso, esse povo sempre vai te servir. Mas só que Roboão, ele ignorou. A pior coisa que tem quando você ignora uma orientação. E não diz que Roboão, o que Roboão faz? Ele vai falar agora com os jovens que ele foi criado com eles. Nada contra os jovens. Nós sabemos que através da juventude vem a força. Mas, queridos, através dos anciãos, daqueles que já passaram por várias etapas de experiência de suas vidas, geralmente eles trazem uma palavra de sabedoria. E o que aconteceu? Quando Roboão procurou falar com aqueles jovens, eles disseram: Roboão, se esse povo está dizendo que o teu pai jogou um jugo pesado, diga para eles que tu vai dobrar. E outra, diga para eles que se o teu pai castigou eles com açoite, tu vai castigar eles agora, sabe com o quê? Com escorpiões. Amados, é a pior coisa que tem quando você não dá ouvido e você não procura colocar em prática uns bons conselhos. Resultou na divisão da nação de Israel em dois reinos. O reino sul ficou Judá, com capital em Jerusalém, sendo liderada por Roboão, e o reino norte, Israel, capital Samaria, ficou sendo liderada por Jeroboão. O que aconteceu com tudo isso? Infelizmente, pela nação que era uma só, eram só um povo, que enquanto eles eram unidos, eles eram fortes, eles venciam as suas batalhas, agora eles ficaram o quê? Vulneráveis, ficaram fragilizados. E depois de muito tempo depois, o que aconteceu? Veio Senaqueribe, pegou o reino norte, levou cativo para a Síria, e depois veio Nabucodonosor, pegou o reino sul e levou cativo para onde? Para a Babilônia. Então, amados, uma coisa fica bem claro para nós. Quando Jesus ele chega nesse momento, a nação de Israel estava vivendo debaixo da opressão de quem? Dos romanos. Só que o povo judeu esperava que Jesus, até uns acreditavam que ele era o rei dos reis. Só que eles esperavam que Jesus vinha com o propósito de libertar eles do poderio do Império Romano. Só que Jesus ele veio para libertar o povo, foi do poderio de Satanás. É por isso que Jesus expulsou esse demônio aqui. Jesus curou cegos, Jesus curou paralíticos, Jesus fez tantas coisas, mas o povo não entendia. Então, eu quero fazer essa reflexão com você. Vale a pena você viver dentro de uma casa, na sua família, em divisão? Eu imagino que a melhor coisa que tem é pegar lá o Salmo de número 133, Salmo de Davi, que não diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam o quê? Em união. Porque é como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, desce sobre a barba. A barba de quem? De Arão. Quem era Arão? Levita. Os levitas tinham que viver em unidade, porque onde há unidade, há a presença do Espírito Santo. E que o Espírito de Deus possa habitar na tua casa, que você possa refletir, você pai, você mãe, você filho, você família. Não vale a pena você viver numa divisão. Já basta o mundo que hoje nós vivemos
tantas pessoas vivendo debaixo de divisões. Eu quero convidar você, que você possa compartilhar essa mensagem com os teus amigos, com os teus familiares, para você entender que não vale a pena viver em discórdia, viver em divisão, porque isso só traz o quê? Destruição, dor, morte e sofrimento. Até a próxima. Lições preciosas do Reino de Deus.